Olá, pessoal! Hoje dia de correção das nossas atividades da semana e eu vou com vocês agora fazer a correção de história. A nossa matéria de história está no livro Integrados, né? Lá na página, nós vamos ver hoje a matéria que está da página 29 até a página 35. Nós estamos na semana 9 das nossas atividades não presenciais. Lá na página 29 de vocês, começa com o trecho de uma música que, para mim, conta bem a história da chegada dos portugueses aqui no nosso país, das pessoas que já moravam aqui no nosso país, antes mesmo dos portugueses chegarem aqui. Então, tem um trechinho da música aí, depois quem gostar pode procurar no YouTube, né, que tem a música inteira, mas eu coloquei um trechinho aqui para vocês, para a gente ilustrar a nossa aula. Pindorama, gente. Pindorama é o nome da terra onde os indígenas moravam. Então, os indígenas chamavam o território brasileiro de Pindorama. E aí nós vamos começar as nossas atividades de hoje. A história do Brasil é uma história bem antiga. Ela não inicia-se quando Cabral chega aqui. A história do Brasil iniciou-se junto com a história dos povos indígenas que habitaram esse território no período pré-cabralino. Pré-cabralino quer dizer antes de Cabral. Então, antes. Cabralino, de Cabral. Ou pré-colonial, novamente, antes da colonização, tá? Antes de ser colonizado, como vimos no capítulo anterior. Então, no capítulo anterior, a gente viu que há 10.000 anos atrás já existe registro dos povos indígenas, né, que habitavam todo o território aí, todos os continentes. Então, a gente viu na outra aula de história, né, que os primeiros registros de seres humanos começam na África, mas que depois disso eles começaram a migrar, a migrar para outros continentes e assim provavelmente, né, vieram também para o continente americano. A gente viu lá mostrando o mapa na última aula, e aí, então, é errado quando a gente fala o descobrimento do Brasil. Então, o Brasil já existia, mas existia com outro nome, outras pessoas quem moravam aqui, né, com outro modo de vida. Então, a gente vai ver um pouquinho dessa história aí da chegada dos portugueses, nesse encontro dos povos aqui no nosso país, tá? No ano de 1500, então, o Cabral chegou aqui, tá? Com 13 caravelas. Chegou no litoral do Brasil. Os navegadores portugueses, naquela época, o território era chamado pelos índios de Pindorama, daí a origem da música do grupo Palavra Cantada. Lá na página 30 do livro de vocês, já começa com algumas questões a respeito da música. Então, a primeira questão diz assim: como os indígenas chamavam o território onde viviam? Chamavam de Pindorama. Que portugueses são citados no trecho da canção?
Cabral, Pedro Álvares Cabral, e o Dom Manuel, que era o rei de Portugal nessa época. Quem já vivia em Pindorama quando os portugueses chegaram aqui? Quem já vivia em Pindorama eram os indígenas, né? O que aconteceu? O que aconteceu à vida dos indígenas após a chegada dos portugueses? Com a vida, né? A vida dos indígenas mudou muito com a chegada dos portugueses. Era uma forma de viver completamente diferente daquela que os indígenas conheciam, né? Muitas culturas e em um território. Então, quando a gente fala dos indígenas, a gente costuma achar, né, erroneamente, né, porque por falta de conhecimento mesmo, a gente acha que todo mundo, né, era índio, todo mundo era índio, né? E que tinham as mesmas culturas, os mesmos costumes. E se a gente começar a estudar um pouquinho, se aprofundar no assunto, a gente vai ver que não. Olha lá, no Brasil pré-colonial, pré-cabralino, que agora a gente já sabe o que significa, pré-cabralino, antes de Cabral, pré-colonial, antes da colonização. Existiam muitas culturas, elas não eram iguais. Tinham línguas, tradições, mitos, saberes, territórios, artes, cantos e danças diferentes. Não era tudo igual. Então, tinha coisas diferentes, né? Eram povos diferentes, tá? Olha lá, o mapinha, vocês têm um mapinha aí também de línguas indígenas. Eu achei o mais bonitinho, né? Para colocar aí para vocês verem, né? Quantos povos indígenas existiam no nosso país. São muitos, né? Olha lá. No Brasil existem mais de 154 línguas e dialetos indígenas. Então, não, eles não falam a mesma língua, não é tudo tupi-guarani, como a gente costuma falar. Aliás, aí no livro de vocês tem até um esclarecimento a respeito do tupi, né? Olha lá, no Brasil, quando falamos de línguas indígenas, é comum as pessoas pensarem que todos os povos falam tupi. Isso não está correto. O tupi é um tronco linguístico e não uma língua. Essa confusão acontece porque muitas palavras do vocabulário brasileiro têm origem nas línguas da família tupi-guarani. Além disso, existem mais de 154 línguas e dialetos indígenas no Brasil. Então, a gente fala essas coisas, gente, por falta de conhecimento. Por isso que é interessante a gente conhecer, a gente pesquisar, né, para a gente não ficar no senso comum, né? O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo fala e a gente acaba reproduzindo, porque a gente não leu, porque a gente não se informou, não se inteirou do assunto, e aí a gente acaba falando coisas que não são a realidade, tá? Vamos para a próxima. Por que os europeus navegavam? Por que será que eles saíram lá da Europa e resolveram navegar e resolveram sair pelo mundão? Então, olha, gente, quando a gente fala hoje as razões, a gente fala assim, gente, não é possível. Mas a gente precisa compreender que essas razões aconteceram lá no final do século XIV, início do século XV. Então, era o comércio marítimo que se iniciava. Então, os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, navegavam para realizar o comércio de especiarias, tais como cravo, canela, pimenta, açafrão e etc. Então, eram especiarias, ia buscar do outro lado. Esses produtos eram comprados nas Índias por preços baixos e vendidos na Europa a preços altos. Assim, os comerciantes ganhavam muito dinheiro comprando, olha, eu escrevi errado, comprando esses produtos. Os navegadores e comerciantes encontravam-se no porto de Lisboa, capital de Portugal, e comercializavam produtos vindos de todos os lugares da Europa, no norte da África e da Ásia. Olha lá, a professora colocou uma ilustração aí parecida com a que aparece aí no livro de vocês, na página 34. Tem algumas questões aí, gente, na página 33,
mas são só questões de, né, pessoais mesmo, se você já conhece, né, conhece alguma especiaria, se já experimentou, se faz uso, né, então essas questões não precisavam estar respondendo. Agora essas outras da 34, aí a gente precisa responder. Então a primeira questão diz lá, descreva a cena representada na imagem. Então, navios chegando e saindo, barris de vinho, pessoas no porto, nos navios. Número 5. Que elementos indicam ser um porto? Os navios atracados indicam que é um porto, né? Aí, se a gente olhar o mar, é um porto. A parte segura aí, né? A parte onde os navios param, atracam, né? Número 6. Quem seriam as pessoas que aparecem à direita da imagem? Muito possivelmente comerciantes, navegadores. Né? Continuando, prosseguindo, página 35. Navegar não era preciso. Então, até o século XV, as embarcações europeias navegavam pelo mar Mediterrâneo, pelo litoral banhado pelo Oceano Atlântico, bem pertinho ali da Europa, mas não navegavam para regiões muito distantes, como para o sul do continente africano, pois os equipamentos de localização não indicavam com precisão a localização das embarcações. Os navegadores usavam bússola, quadrante, sextante, o astrolábio, a balestilha, né? Esses objetos são todos objetos de localização. Então, hoje em dia a gente tem GPS, né? A gente tem aí uma forma mais moderna de se locomover, de se localizar. Mas naquela época as pessoas utilizavam esses objetos aí como forma, era o equipamento aí chegou, né? Essa era a tecnologia de ponta para que elas pudessem sair um pouquinho mais de perto do sul, né? Da Europa, né? E adentrar um pouco o continente africano, a Índia, né? Foi a partir do descobrimento, a partir da invenção, né? Na realidade, desses objetos de localização. E aí, eu trouxe para vocês algumas imagens mostrando uma bússola, o quadrante marítimo, o astrolábio, as caravelas, né? Que eram os navios, como chama? A vela, né? E aí eles percorriam, assim, grandes extensões, desculpa, em cima dessas embarcações. Então, eram pessoas muito corajosas, né? E imaginar que eles faziam isso em busca de especiarias, né? Em busca de cravo, de canela, de pimenta, né? Hoje em dia a gente pensando, a gente fica assim, nossa, como é que fazia isso? Se arriscavam no mar, se arriscavam em lugares desconhecidos, arriscavam a vida, passavam meses no mar em busca desses elementos aí, né? Que hoje em dia pra gente é tão comum, só ir no supermercado tem lá, né? A escolha da gente. Pra gente entender aí a história das pessoas que vieram antes da gente, pra gente valorizar as coisas que a gente tem, né, gente? E aí, acabamos. É só até aqui. Nossa, gente, eu achei que tinha mais. Então, finalizando a nossa aula de história, deixa eu voltar aqui para não ficar muito feio. Finalizando a nossa aula de história, eu espero que vocês tenham gostado. Não tinha muita coisa para responder, mas tudo que foi falado aí é muito importante, tá bom? Até mais, até semana que vem com as aulas e as correções. Beijo, beijo, beijo. Bom final de semana para vocês.